Na atividade do dia 16/8, tá? Então aqui a gente tem a regra de sinais. O que diz a regra de sinais? Então, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos com mais dá menos. Na divisão, é a mesma coisa, ó. Mais dividido por mais dá mais, menos dividido por menos dá mais com menos dá menos com mais dá menos. Então a regra de sinais é sempre essa, tá? Mais, opa, vamos pegar aqui para escrever aqui. Então é sempre assim, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Então a gente vai fazer a multiplicação e divisão, tá? Esses exercícios aqui, usando a regra de sinais. Então aqui, ó, mais 2 vezes mais 3 é mais com mais dá mais. 2 vezes 3, 6. Então, mais com mais dá mais. Então, 2 vezes 3, 6. Mais 6. Menos com menos dá mais. 2 vezes 5, 10. Então, menos 2 vezes menos 5 dá mais 10. Mais com menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Então, mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos com mais dá menos. Então, menos 3 vezes mais 5 dá menos 15, porque 3 vezes 5 é 15, então é menos 15. Então, menos 3 vezes mais 5 igual a menos 15. Certo? Agora vamos fazer a divisão, tá? É o mesmo raciocínio, tá? Então, menos 20 dividido por mais 2, menos com mais dá menos. 20 dividido por 2 dá 10. Então, menos 20 dividido por mais 2 é igual a menos 10. Mais com mais dá mais. 6 dividido por 3 dá 2. Então, mais 6 dividido por mais 3 igual a mais 2. Mais com menos dá menos. 20 dividido por 4 dá 5. Então, mais 20 dividido por menos 4 dá menos 5. Menos 8 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais. 8 dividido por 2 dá 4. Então, menos 8 dividido por menos 2 dá mais 4. O resultado é mais 4. Então, usando a regra de sinais, tá? Vocês vão resolver essas multiplicações aqui. Então, tem as multiplicações todas aqui que vocês vão aplicar a regra de sinais para resolver. E depois vocês vão aplicar as divisões aqui, tá? Aplica a regra de sinais e resolve, tá? Que é sinal de igual ali, parece sinal de menos, é um sinal de igual, tá? Talvez tenha dado algum erro ali no PDF, mas aqui é um sinal de igual no final, tá? Se tiver algum errinho ali, vocês resolvam, tá? Arrumem lá. Talvez aqui dê um erro aqui para mim. Certo? É isso aí. Então vamos para a atividade do dia 23 de agosto, que é potenciação. A potenciação, então, o que acontece aqui na potenciação? Certo? Aqui, ó, esse númerozinho de cima que tem 2 com expoente 3, dá 2 vezes 2 que dá 8. 2 é a base, 3 é o expoente e 8 é a potência. E 2 vezes 2 são os fatores iguais, né? Esses dois aqui, ó, a gente chama de fatores iguais. Nossa, deu para ler ali. Mas enfim, está escrito aqui, fatores iguais. Certo? Então aqui tem alguns exemplos. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 é 4. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2 que dá mais 4. 2 ao cubo vai dar mais 2 vezes mais 2 mais 2 que dá mais 8. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Mais 2 na quarta potência dá mais 16. Menos 2 na quinta potência dá menos 32. Bom, para facilitar esse cálculo aqui, vocês estão vendo, ó, que quando eu escrevo expoente 2, ó, eu repito duas vezes a base, né? Quando o expoente é 3, eu repito três vezes, né? Ó, uma, duas, três. Quando o expoente é 4, eu repito uma, duas, três, quatro vezes. Quando o expoente é 5, eu repito uma, duas, três, quatro, cinco. Então, quando o expoente é 5, ó, tá? Então, tem que repetir 5 vezes o menos 2 aqui, que é a base, certo? Só que tem um jeito de fazer essas contas sem precisar repetir tantas vezes o expoente, que é
usando a regra de sinais da potenciação, tá? Essa regra de sinais sempre funciona quando tem parênteses ali na base, em volta do número que está embaixo, tá? Se for um número sem parênteses, aqui vai dar o sinal que tiver no número, é o sinal que vai dar no final na resposta. Então, como é que funciona isso? Sempre que, aqui ó, base positiva expoente par, o resultado é positivo. Então eu tenho um exemplo aqui, ó, mais 3 ao quadrado, é mais 3 vezes mais 3 que dá mais 9. Eu não preciso escrever o mais 3 vezes mais 3, eu posso botar direto o resultado mais 9, porque eu sei que mais 3 ao quadrado, né, com o expoente é 2 eu digo ao quadrado, com o expoente é 3 eu digo ao cubo, quando o expoente é 4 eu digo quarta potência, quando o expoente é 5 eu digo quinta potência, e assim por diante. Então, quando o expoente é 2, eu não preciso escrever duas vezes o número. Eu sei que o número é duas vezes aquele número 3 ali, vezes ele mesmo. Então, 3 vezes 3 é 9, então eu posso botar direto a resposta 9. E aí, como é que eu sei o sinal do resultado? Eu posso olhar essa regra de sinais aqui. Então, aqui, ó, quando a base positiva, expoente é par, ó, o resultado é positivo, ó, tá? Então, base positiva, expoente par, 2 é par, né? Então, o resultado vai ser mais, vai ser positivo, tá? O que que acontece? Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado também é positivo, tá? Então se repete aqui, ó, certo? Mesmo quando é negativo, ó. Porque lembra a regra de sinais? Menos com menos é mais. Então ali em cima tem os exemplos também, né? Agora está tudo riscado ali, mas vocês podem ver sempre que o expoente é par, ó, eu vou ter uma quantidade par de vezes o número negativo. Se eu tiver uma quantidade par de vezes, ó, menos com menos é mais com menos é menos, e menos com menos é mais de novo. Então, sempre que a quantidade de números que eu estiver multiplicando, de números negativos, for par, o resultado vai ser positivo, tá? Agora, quando a quantidade for ímpar, aí vai ser negativo, a gente já vai ver ali. Aqui depois, ó, no outro exemplo, ó, mais 2 ao cubo dá mais 8. Então, quando a base é positiva, ó, quando o número aqui de baixo ó, é positivo, tá? O expoente é ímpar, não importa se o expoente é par ou é ímpar, sempre o resultado vai ser positivo, certo? Ó. Só vai ter uma situação que o resultado vai ser negativo. Quando a base for negativa e o expoente for ímpar. Aí o resultado é negativo, ó, que é essa situação aqui, ó. Tá? Então, não lembra, ó, expoente ímpar, ó. Aqui tem que ser ímpar, tá? Se a base for positiva, dá positivo. Se a base for negativa, mas o expoente for par, então olha aqui, ó, expoente for um número par, se for 2, 4, 6, 8, 10, 12, expoente é par, então é positivo. Mas aqui a base é negativa, expoente é ímpar. Que é o que acontece aqui, ó, no menos 2 ao cubo. Ó. Menos 2 ao cubo é menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2 é 8. Vai dar menos 8, que é o exemplo aqui, ó. Certo? Tá aqui o exemplo. Então, observando esses exemplos aqui que eu expliquei, vocês vão calcular essas potências do exercício 1 aqui embaixo, ó. Usem a regra de sinais, não precisa escrever tudo aquilo ali que nem aquele exemplo lá em cima, tá? Olha esse exemplo aqui, ó, tá? Esse exemplo aqui e marquem aqui, ó, certo? Faço aqui, ó. Usem a regra de sinais aqui, certo? Ó, usa a regra de sinais e calcula essas potências aqui diretamente, tá? Certo? Espero que tenham entendido. Depois da potenciação vem as raízes quadradas com números inteiros. Como é que se calcula a raiz quadrada de número inteiro? Então você tem que pensar o seguinte, ó. O que é raiz quadrada? Tá? Que nem, por exemplo, aqui, qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? É o 3, né? Então, assim, ó, é sempre assim, tipo, deixa eu ver um outro número que eu não tenho a raiz quadrada aqui. Ah, deixa eu ver, tem do 3, do 2. Tem de tudo que era, só do 3. Bom, que nem aqui eu fiz o 3, tá? Então, qual o número que eu levo ao quadrado que dá 9? Daí tem que saber a potenciação antes, né? Então eu sei que 3 ao quadrado, ó, 3 com expoente 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Ponto é vezes, tá? Lembram? 3 vezes 3, 9.
Então, assim, então eu tenho que pensar que número, quando eu tiro a raiz quadrada de 9, né? Que número que eu elevei ao quadrado, que eu multipliquei por ele mesmo, que deu 9? Ah, foi o 3. Então isso eu coloco como resposta, certo? E aí tem um detalhezinho. Tá, mas e quando tem o sinal de positivo ou negativo? Bom, a raiz quadrada de 9 poderia ser mais 3 ou menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, certo? Só que com números inteiros, então teve uma convenção. Foi convencionado o seguinte, que a raiz quadrada ia ter o sinal que tivesse antes ali do radical, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem um exemplo aqui, raiz quadrada de 9 igual a 3, tá? Então, se não tiver sinal, o resultado também não tem sinal. Aí, raiz quadrada de mais 9. Tem mais 9 dentro do radical. Se tem mais 9, a gente coloca mais 3 na resposta. Se tiver mais aqui, ó, do lado de fora, ó, mais raiz quadrada de 9. Então, a gente tira a raiz quadrada de 9, que é 13, e coloca na resposta mais 3. Se tiver sinal de menos, aqui, ó, menos raiz quadrada de 9 igual a... Então, é menos 3, porque se tem menos antes, então menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 13, então menos raiz quadrada de 9, menos 3. E se tiver menos dentro do radical? Aí a gente vai preencher com isso aqui, ó. O resultado vocês podem colocar esse símbolo aqui. Que símbolo é esse, professor? Coisa mais esquisita isso aí. Bom, esse E riscado aqui, ó, E riscado assim, ó, significa, ó, não pertence, ó. Escrevi aqui, ó, significa não pertence. Então esse riscado, né? Não pertence. E o que que é esse Z aqui? Conjunto dos números inteiros, certo? Então, a gente coloca ali, não pertence a Z. E Z normalmente a gente põe uma barrinha aqui, como eu não tinha como digitar, mas normalmente escreve com uma barrinha aqui no meio, Z, tá? Mas tudo bem, escreveu Z maiúsculo, tá? Z normal, e aí põe uma barrinha, tá? Aí esse Z com uma barrinha significa conjunto dos números inteiros, tá? Porque não existe raiz quadrada de número negativo nos inteiros, tá? Então não pertence aos inteiros, existe no conjunto dos complexos, só que a gente não vai estudar os complexos, né? Então para nós não existe essa solução, certo? Por que que não existe, professor? Porque se eu fizer, ó, menos 3 ao quadrado, certo? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, ou como se a gente usar a regrinha lá, a gente vai ver que dá mais 9. Então se tirar a raiz quadrada de mais 9, pode ter mais 3 ou menos 3, ó, mais 3 ao quadrado, daí é mais 3 vezes mais 3, que também dá mais 9. Então não tem como eu tirar a raiz quadrada de 9 negativo, não tem como tirar a raiz quadrada de menos 9, porque não tem nenhum número que eu multiplique por ele mesmo que dê menos 9. Daí tem algum espertinho que vai dizer assim, ah, senhor, mas se tu botar assim, ó, menos 3 sem parênteses, ó, menos 3 ao quadrado, é menos 3 vezes 3 que dá menos 9. Só que tem um problema aqui. Qual que é o problema? Que aqui eu estou multiplicando menos 3 por mais 3, certo? Esse 3 aqui, esse segundo 3 é positivo, então menos 3 vezes mais 3 dá menos 9. Então não tem como multiplicar o menos 3 por ele mesmo e dar o menos 9. Não tem como, certo? Ou então, isso aqui também posso interpretar o seguinte, ó. Eu faço menos o resultado de 3 vezes 3. Então, raiz quadrada de 9 eu consigo colocar que é 3, mas com esse menos na frente, né? Aí eu coloquei o menos depois na frente. Então não é a mesma coisa que multiplicar o número por ele mesmo, entendeu? Então para dar menos 9 sempre vai ter que ser menos 3 vezes mais 3, ou 3 vezes 3 e colocar o sinal de menos na frente. Mas não é a mesma coisa, porque não é um número só que eu estou multiplicando. Eu estou pegando o resultado de uma multiplicação e botando um número menos na frente. É como se eu pegasse o 9 positivo, ah, eu tenho 9 aqui. Botar o menos na frente fica menos 9. É como se eu estivesse fazendo isso. Então não tem como tirar a raiz quadrada de menos 9 e achar um valor. Então como é que a gente vai responder quando acontecer isso? Então, igual a não pertence a z, certo? Não pertence ao conjunto dos números inteiros. Tá? Então qualquer raiz com negativo dentro do radical, esse sinalzinho da raiz quadrada se chama radical, então preencho ali com não pertence a z, certo? Então é isso de raízes quadradas. Espero que tenham entendido. Vamos. Então aqui, ó, tem as equações que eu passei no dia 30, né? Na atividade do dia 30 de agosto. Então vamos resolver aqui pela analogia da balança e pelo modo prático. Então eu tenho aqui x mais 2 igual a 7.
tá? Então, como é que vai ficar? X mais 2. Eu quero eliminar esse mais 2 aqui. Bom, para eliminar mais 2, eu vou fazer menos 2, porque mais 2 menos 2 dá zero, tá? Então, mais 2 menos 2 desse lado, igual a 7 do outro. Como eu fiz menos 2 de um lado, como é uma balança, né? Estou fazendo uma analogia como se fosse uma balança, eu vou fazer menos 2 do outro lado também. E aí eu resolvo, né? Mais 2 com menos 2 eu corto, porque dá zero, então esse mais 2 com esse menos 2 eu corto. Sobra só o x desse lado, então x igual a 7 menos 2, que dá 5. Pronto, acabou, certo? Eu posso conferir aqui, ó, 5 mais 2 igual a 7, então x igual a 5 está correto. Modo prático. No modo prático eu faço o seguinte, eu coloco o x desse lado, x igual a 7. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Se eu olhar para esse mais 2 aqui desse lado, ó, é como se ele tivesse passado menos 2 para o lado de lá. Então, no modo prático é isso que eu faço, ó. Esse mais 2 ele passa como menos 2 para cá. Então eu vou botar aqui, ó, 7 menos 2. E aí eu resolvo. X igual 7 menos 2 dá 5. Certo? Então, a analogia da balança ela serve para a gente entender o modo prático, tá? Então, se é de um jeito no modo balança, o modo prático é o mesmo, é a mesma forma, só que em vez de eu escrever menos 2 de novo aqui e de novo aqui, eu passo o mais 2 com o menos 2 para o outro lado no modo prático e faço só 7 menos 2 igual a 5 e pronto, está resolvido a equação, certo? Então ali, esse meu 5 parece um 6, né? Então, 7 menos 2 igual a 5. Depois eu tenho x menos 3 igual a 5. Modo balança. Então, x menos 3. Para eliminar o mais 3, o que, que eu faço? Faço mais 3. X menos 3 mais 3 igual a 5. Se eu fiz mais 3 de um lado, tem que fazer mais 3 do outro. Então é importante a gente entender essa analogia da balança, saber que a gente pode resolver equações desse jeito também, tá? Colocando o mesmo número dos dois lados da equação, da igualdade, né? Se tem uma igualdade, se tu somar de um lado, tu pode somar do outro, que continua sendo uma igualdade. Isso é importante. Tem alguns tipos de equações, talvez futuramente vocês vão resolver, ou vão ver uma explicação de matemática, ou uma explicação em vídeo, ou na aula mesmo. E o professor provavelmente vai usar essa técnica de somar dos dois lados, tá? Ou de subtrair dos dois lados, ou multiplicar dos dois lados, enfim. Tudo que tu faz de um lado da equação, tu faz do outro, né? Tem uma igualdade, tudo que faz de um lado é igual ao que tu faz do outro. Então, menos 3 mais 3 dá zero, então posso cortar esses mais 3 fora. Sobra desse lado só o x. X igual a 5 mais 3, que dá 8. Certo? É isso. Como é que resolve isso no modo prático? Então, aqui, ó, né? X menos 3, então vai ficar x desse lado, igual a 5. E como é que passa o menos 3 para o outro lado? Bom, se a gente observar aqui, ó, eu tinha x menos 3 e apareceu um mais 3 do outro lado, ou seja, como se eu passasse o menos 3 como mais 3 do lado de cá. Então, no modo prático é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse menos 3 que está aqui, ó, desse lado da igualdade, ele passa... Como é que ele passa para o outro lado da igualdade? Passa como menos 3, passa mais 3, certo? Então, x igual 5 mais 3 é 8, tá? Então, o que a gente observa aqui, ó, nessas equações aqui do dia 30 de agosto? Se está mais de um lado, né, espero que vocês resolvam do modo prático. Então, se está mais de um lado, passa menos do outro. Se está menos de um lado, passa mais do outro. Então, sempre que eu troco o número de lado da igualdade, se ele é negativo, passa positivo. Se é positivo, passa negativo, tá? E assim por diante. Tá? E daí vão ter 8 equações para vocês resolverem. Espero que consigam, né? Se ainda não fizeram, espero que consigam resolver. Vamos para as próximas equações. Então, tem as equações do dia 6 de setembro. Agora aqui, ó, eu tenho 3x igual a 12. Só que aí para resolver 3x igual a 12, eu tenho que saber que 3x significa o que que significa 3x? Significa 3 vezes x. Eu não escrevo esse sinal de vezes, tá? Mas eu tenho que saber que significa isso, 3 vezes. Então, sempre que eu tiver um número junto com x, que nem aqui eu tenho menos 2x igual a 10. Se eu tenho menos 2x, significa menos 2 vezes x. Então, você tem que saber
que significa isso, significa vezes, tá? Sempre que tem um número na frente do x, ele está multiplicando o x, tá? Isso é bem importante para você saber. Então, aqui, ó, no modo balança, então eu vou fazer o quê? 3x igual a 12. Eu tenho que eliminar esse 3 aqui. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou dividir por 3. Mas por que dividir por 3? Bom, eu falei que 3 vezes x é uma coisa, 3x igual a 3 vezes x, né? Então, se eu dividir por 3 aqui na frente do x, ó, dividindo por 3, o que que acontece? 3 dividido por 3 dá 1. O que acontece quando eu tenho 1x? 1x significa 1 vezes x, né? Que significa x. Então, eu obtenho só o x. Se eu tiver só 1 na frente do x, tá? Se eu tiver 1 aqui na frente, significa que eu tenho só o x, porque 1x significa x em matemática, né? Lembram? 1x é x, 1a é a, 1b é b. Então, para ficar só com x, conseguir cortar, eu faço isso. Eu divido por 3 desse lado, para poder cortar o 3 com 3 e ficar com 1x aqui desse lado. Eu tenho só x desse lado. Só que quando eu divido por 3 de um lado, eu tenho que dividir por 3 do outro lado. Tá? E aí eu corto 3 com 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu vou ficar com 1x aqui. 1 vezes x é x, igual a 12 dividido por 3 dá 4. Né? 4 vezes 3, 12. Então, x igual a 4. Bom, como é que eu vou resolver isso do modo prático? Então, eu tenho aqui ó, 3x igual a 12. Vou escrever de novo aqui. 3x igual a 12. Tá? E esse 3 significa 3 vezes x. Como é que esse vezes x passou para o outro lado aqui, ó? 3 vezes x igual a 12. Ele passou para o outro lado como, se eu olhar aqui, ó, passou para o outro lado como dividido por 3. Então aqui eu vou escrever de novo, ó, x igual a 12. Como é que esse 3 vai passar para o outro lado, ó? Aqui ele é vezes, ele vai passar para cá, dividido por 3. Certo? Então, x igual a 12 por 3. Deixa eu só melhorar meu x aqui, que ficou bem feio. X igual a 12 por 3 dá 4. Certo? Então, no modo prático, é só passar. Está multiplicando, passa dividindo. Certo? Menos 2x igual a 10. Aqui tem um outro detalhe. Como eu tenho menos 2x desse lado da equação, eu tenho que multiplicar toda a equação. Na verdade, eu vou multiplicar esse lado por menos 1. Por quê? Porque é mais prático resolver quando eu tenho um número positivo aqui na frente do x. Então, eu vou transformar esse número positivo como? Fazendo vezes menos 1 desse lado da equação. Como eu estou fazendo a analogia da balança, se eu fiz menos 1 do lado da equação, eu vou fazer vezes menos 1 do outro lado. Então, menos 2x vezes menos 1 igual a 10 vezes menos 1 também. Vezes menos 1 desse lado também. O que vai acontecer? Menos 2x vezes menos 1 dá mais 2x. Como é mais, eu não preciso escrever o sinal de mais, eu vou escrever apenas 2x desse lado. Igual 10 vezes menos 1, menos 10 desse lado. Agora, eu vou resolver. Tá? E como é que vai ficar a resolução dessa conta aqui? Tá? Então, vamos fazer... Vou tirar essa parte de baixo aqui, para não limitar nosso espaço. Então, vou dividir, né? Por quanto eu vou dividir aqui para ficar com 1 na frente do x? Eu vou dividir por 2. Então, vou escrever de novo a equação de novo aqui, ó. 2x igual a menos 10. Então, vou dividir por 2 desse lado. Vou dividir por 2 do outro lado também, né? Tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro. Aí, 2 dividido por 2 dá 1. Sobra só x desse lado. Então, vai ficar aqui com x igual menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Né? Menos com mais dá menos. Então, x igual a menos 5. Ok? Modo prático. Então, no modo prático, eu vou escrever aqui de novo. Tá? Menos 2x igual a 10. Só que no modo prático eu já podia ter escrito lá em cima, mas eu vou escrever aqui só para ficar na mesma linha, né, no mesmo nível ali do outro. Eu vou escrever vezes menos 1 uma vez só aqui desse lado. Por que eu vou escrever esse vezes menos 1? Para justificar que eu vou trocar menos 2x vezes menos 1 vai dar mais 2x e 10 vezes menos 1 vai dar menos 10. Tá?
Então, eu poderia já ter escrito ali em cima só para trocar todos os sinais dos termos da equação. Então, o menos vai ficar mais, então fica positivo, não precisa sinal de mais. Então, menos 2x fica 2x e 10 fica menos 10. Tá? Então, 2x igual a menos 10. Aí, x igual a menos 10. Como é que esse 2 passa para o lado de cá? Bom, aqui ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, aqui também ele estava multiplicando, né? Eu não escrevi, mas está, ó. Está multiplicando ali. Como é que esse 2 que está multiplicando x passou para o outro lado aqui no modo balança? Passou dividido por 2. Então, aqui no modo prático é isso que eu faço. Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar para cá, dividindo por 2. Então, esse 2 que está multiplicando, ele passa dividido. Tá? Então, x igual a menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Certo? Então, aqui a gente viu, né? O número que está multiplicando passa dividindo nessas equações aqui do dia 6 de setembro. Tá? E vamos para agora as equações do dia 13 de setembro. Tá? Bom, modo balanço. X sobre 5 igual a 2. Então, esse x sobre 5 significa x dividido por 5, né? Igual a 2. Bom, deixa eu dar um espacinho um pouquinho maior aqui, ó. Vou botar ele um pouquinho para o lado aqui, ó. Tá? Igual a 2. Muito bem. Então, aqui, como é que eu fiz as equações lá do dia 6 ali, aqui, ó, para cortar, né? O que eu fiz aqui, ó? Aqui eu dividi por 3, né? O que eu vou fazer agora com esse x dividido por 5? Bom, vou fazer um raciocínio semelhante. Eu vou multiplicar por 5, porque tem uma propriedade das frações que diz que eu posso cortar, né, o denominador com o numerador, né? Que nem se aqui fosse uma fração, aqui teria o 1 embaixo, né? E aí eu posso cortar o 5 com o 5. Eu posso dividir por 5, né? 5 dividido por 5 dá 1, e 1x é x, né? Então eu vou só apagar aqui, ó. Opa, tá? Então, vou multiplicar por 5 desse lado. Como é uma balança, tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Então, multipliquei por 5 desse lado, vou multiplicar por 5 desse lado aqui. E aqui eu corto 5 com 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, vai ficar 1x desse lado. Então, sobra x desse lado, né? X igual a 2 vezes 5, que dá 10. Como é que fica isso no modo prático? Então, eu vou ficar com x desse lado da equação, x igual a 2, né? Bom, acho que eu vou ter que escrever de novo. Acho que eu vou escrever de novo, né? X sobre 5 igual a 2. Espera aí. Vamos voltar aqui. Não, vou escrever assim mesmo. X igual a 2. E aí, como é que esse dividido por 5 aqui, ó? Esse dividido por 5 passou para o outro lado ali, ó. X dividido por 5 igual a 2. Como é que esse dividido passou? Passou vezes para o outro lado. Então, aqui, ó, o dividido por 5 desse lado aqui, ó. X dividido por 5 igual a 2. Então, o dividido vai passar vezes no modo prático. Então, dividido por 5 vai passar vezes 5 desse lado. Então, x dividido por 5 igual a 2, x igual a 2 vezes 5, x igual a 10. Então, o que está dividindo passa multiplicando, certo? E agora a gente vai fazer 2x sobre 3 igual a 10, tá? Então a gente viu o que aqui, ó? No dia 6 a gente viu aqui, bom, vamos voltar lá do começo, né? No dia 30, o positivo passa negativo, então mais passa menos para o outro lado, menos passa mais. Depois, vezes passa dividido e dividido passa vezes, certo? Então, o vezes passa dividido, dividido passa vezes. Então, a gente vai aplicar esses conceitos aqui, ó, do dividido passa vezes e do vezes passa dividido. A gente vai passar aqui, ó, nessa equação aqui, 2x dividido por 3 igual a 10. Então, aqui na primeira equação, vai ficar assim, ó, 2x dividido por 3. Como é que eu vou eliminar esse dividido por 3? Vou multiplicar por 3, desse lado aqui, igual a 10. Se eu multipliquei por 3 desse lado da equação, o outro lado também multiplicarei por 3. Muito bem.
E aí eu posso cortar, né? 3 por 3. O que sobra daquele lado da equação? Vai sobrar 2x desse lado da equação, igual 10 vezes 3 dá 30. Agora eu tenho que 2x igual a 30. Muito bem. Como é que eu resolvo essa equação agora? Bom, o 2 está multiplicando x. Como é que eu vou eliminar esse 2x aqui? Vou dividir por 2 esse lado. Então, 2x dividido por 2 igual a 30. Se eu dividir por 2 esse lado aqui da equação, esse lado aqui também vou dividir por 2 de novo. E aí eu corto 2 com 2, corto esse 2 com esse 2, sobra x desse lado da equação. X igual a 30 dividido por 2 dá 15. Então, x igual a 15. Modo prático. Então, 2x sobre 3 igual a 10. Bom, vou mudar aqui. Vamos deixar assim. 2x igual a 10. Como é que eu passo dividido por 3 para o outro lado? Aqui, ó, 2x dividido por 3, como é que eu passei para o outro lado? É só observar aqui, ó, modo balanço, ó, 2x dividido por 3, como é que esse dividido por 3 passa para o outro lado? Tá dividido, passou, vezes 3. Então, esse dividido por 3 vai passar para cá, vezes 3. Então, 2x igual a 10 vezes 3. Muito bem. Aí, 2x igual a 10 vezes 3, 30. 2x igual a 30. Bom, como é que esse 2, né, esse 2 aqui está multiplicando x, né? Como é que esse 2 passa para o outro lado? Aqui também está multiplicando, né? Como é que eu passei aquele 2 vezes x? Como é que eu passei vezes 2 para o outro lado? Está multiplicando, passou dividindo por 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, x igual a 30, e aquele vezes vai passar, como é que ele passa para cá? Vezes 2, né? 2 vezes x, né? 2 vezes passa dividido por 2. Então, x igual a 30 dividido por 2 dá 15. Então, observando aqui o modo prático, ó, dividido passa vezes, vezes passa dividido, certo? Então, quando eu tenho 2x sobre 3 igual a 10, fica 2x igual a 10 vezes 3. 2x igual a 30. O 2 está multiplicando, passa dividindo, aí fica x igual a 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15, então x igual a 15. Certo? E vamos agora para a aula do dia 20, que é o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Né? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber olhar um triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Tá? Um dos lados é maior que os outros dois. Tá? Então, o lado maior do triângulo retângulo se chama hipotenusa. Tá aqui hipotenusa, aqui eu tenho o triângulo A, B e C. Então, entre A e C tem hipotenusa, que é o lado maior. Aqui o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus ele é representado por um quadradinho. Tá? Tem esse quadradinho aqui no canto. Ó. Sempre tiver um quadradinho assim, ó. Ó, não precisa nem ter um pontinho no meio, tá? Às vezes tem um pontinho, às vezes tá assim, ó. Sem o pontinho, né? Às vezes tá sem pontinho, às vezes tem um pontinho. Às vezes dificilmente vai estar escrito 90 graus, mas quando tiver um cantinho assim, quadradinho, tá? Às vezes tá só o cantinho quadradinho, significa 90 graus, tá? Certo? Às vezes eu tenho um quadrado lá, desenhado, daí tá desenhado os ângulos de 90 graus, né? Tem 4 ângulos de 90 graus. O canto do quadro, o canto da tela, né? O canto desse vídeo tem 90 graus, tá? Muito bem. Então, o lado maior do triângulo retângulo, ele se chama triângulo retângulo porque tem esse ângulo de 90 graus, certo? Porque se eu pegar um retângulo, que nem um quadrado, ele seria como se fosse também um retângulo, só que um retângulo com 4 lados iguais, né? Normalmente os retângulos têm 2 pares de lados iguais, né? E aí, se vocês olharem bem, o triângulo retângulo é como se a gente pegasse metade do retângulo, ó. Tá? O retângulo ele também tem os 4 ângulos de 90 graus, mas se eu pegar a metade, aí forma aqui outros ângulos aqui, né? Aí eu vou ter 3 lados, triângulo de 3 lados, é como se eu pegasse a metade de um retângulo. Por isso que o nome do triângulo é triângulo retângulo. Se eu juntar 2 triângulos retângulos iguais a esse aqui, né? E juntar pelas hipotenusas, eu formo um retângulo, tá? Então, por isso que se chama triângulo retângulo.
se eu juntar esses triângulos pela hipotenusa, se eu tiver um outro triângulo igual àquele e juntar com outro pela hipotenusa, né? Claro, vou ter que virar, né? Para colocar, vou ter que mexer nele, mas se eu juntar, forma um retângulo, né? Tá? Certo? Então todo triângulo tem 90 graus, um ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo, tá? O lado maior do triângulo retângulo se chama hipotenusa, esse lado também ele é oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o ângulo de 90 graus está aqui, tá? Qual que é o lado oposto a esse ângulo de 90 graus, ó? Então, sempre vai ser oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa, tá? Então, outra característica da hipotenusa. Uma ser oposta, ó. Aqui está o ângulo de 90 graus. Então, o lado que tiver oposto a esse ângulo de 90 graus, ó, é a hipotenusa. É o lado maior do triângulo retângulo, tá? Então, essas duas formas da gente olhar. Qual é o lado maior do triângulo retângulo? O lado maior, né? O que tiver o comprimento maior, vai ser hipotenusa. Então, aqui dá para ver que é entre A e C, ó, o comprimento é bem maior que esse lado entre A e B e entre B e C. E os outros lados se chamam catetos, tá? Então, tem um cateto de um lado e um cateto do outro. Daí, tanto faz os catetos na hora de usar a fórmula, tá? Então, os lados que não são hipotenusa no triângulo retângulo são chamados de catetos. A gente chama cateto. É o nome desses lados, tá? Certo. E aí, o que diz o teorema de Pitágoras? Né? Diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado de cada um dos catetos, tá? Então, aqui, o lado maior, aqui o triângulo está virado, ó. Vocês estão vendo, ó? O ângulo de 90 graus está aqui, ó. Certo? Ali é o ângulo de 90 graus, ó. O lado oposto à hipotenusa. A hipotenusa é a letra A aqui, no caso, tá? A minúsculo, né? Os catetos são as letras B e C. Então, o quadrado. Então, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao cateto B elevado ao quadrado mais o cateto C elevado ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras, é isso que ele diz ali, é isso que está escrito aqui, ó. O quadrado, então a gente chama quadrado da hipotenusa quadrado de A. A ao quadrado se chama o quadrado de A, tá? Quadrado de B, quadrado do cateto B, mais quadrado do cateto C. Ou a soma do quadrado de cada um dos catetos. Certo? Ó, soma do quadrado, ó, quadrado do quê? De cada um dos catetos. Do cateto B mais o cateto C. Certo? Esse é o teorema de Pitágoras. E aí eu tenho cálculo aqui, ó, por isso que eu dei equações para vocês, para calcular. Aqui no livro que eu peguei já está o cálculo direto, né? Mas como é que eu faria esse cálculo? Como é que vocês podem fazer esse cálculo? Então eu vou fazer aqui o exemplo, tá? Vou fazer de novo. Tá? Eu tenho um triângulo, aqui o lado é 8, aqui o lado é 6 e aqui x. Tá? Qual que é o lado maior? Então se vocês forem olhar o oposto ao ângulo de 90 graus, ó, qual que é o lado? É o lado x. Então como é que eu armo essa equação para resolver o teorema de Pitágoras? Então assim, ó, lá diz, ó, a ao quadrado. Opa, agora trancou aqui a minha caneta. Ai, ai, ai. Vamos voltar aqui. Bom, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui, no lugar do b e c, tá? Ali usou o b como sendo o lado de baixo, tá? Mas tanto faz os catetos, tá? Então, a hipotenusa é x. Então, no lugar de a, eu vou colocar x. Então, x ao quadrado vai ser b ao quadrado. O b pode ser o 6 ou o 8, tanto faz. Eu vou pegar o 6, tá? Mas podia ser o 8. Tanto faz aqui, ó. Se inverter os catetos, se eu botar o 8 primeiro ou 6 primeiro, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, 6 ao quadrado mais o c. Então, vou chamar isso aqui de b e esse aqui de c. O 8 ao quadrado. Aí eu resolvo. X ao quadrado igual 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Certo? Então, x ao quadrado igual 36 mais 64 dá 100. Então, agora eu tenho assim, ó, um número elevado ao quadrado dá 100. Como é que eu resolvo isso? X ao quadrado igual a 100? X igual... Ah, de novo, deu probleminha aquele. Vamos voltar aqui. X igual... Como é que é a operação inversa de elevar ao quadrado mesmo? Qual número que eu elevo ao quadrado e dá 100? Raiz quadrada. Então, o contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada de 100. Por isso que eu fiz aquela revisão de raiz quadrada antes, né? Então, x igual a raiz quadrada de 100 é 10. Então, aquele lado ali do triângulo vale quanto? Então, esse triângulo é 8, 6 e aqui x igual a 10. Então, esse lado aqui vale 10. Certo?
Então, esse lado do triângulo retângulo vale 10. Agora, vamos ver esse outro aqui, ó. X, 12 e 15. Então, tem aqui X. Aqui é o ângulo de 90 graus, ó, agora está em cima aqui, ó. X, 12 e 15. Eu nem vou olhar o exemplo do livro, pode ser que até vai ser invertido com o que eu vou fazer aqui. Bom, aqui meu triângulo tá meio torto, mas é um triângulo, tá? Faz de conta que tá tudo retinho ali, né? Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, qual que é a hipotenusa? O ângulo de 90 graus está aqui, o lado contrário aqui é o 15, né? Então, 15 hipotenusa. Então, vai ficar assim, ó. Então, a formulazinha é hipotenusa ao quadrado igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tanto faz aqui se eu chamar o B ou o 12, né? O x de B ou 12, né? Vou usar, por causa da fórmula, e já está na ordem aqui, então vou usar a seguinte, né? Hipotenusa, 15. Então vai ficar 15 ao quadrado igual. Tanto faz B ou C, então vou usar na ordem que está aqui. Vem o x primeiro, então vou usar o x aqui no lugar do B. Então x ao quadrado mais C é 12, então mais 12 ao quadrado. Certo? Vou resolver esses quadrados aqui. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, né? 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 1 vezes 5, 5. Mais 2, 7. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. Então vai dar 5. 7 mais 5, 12. Vai 1. 225. Então 225 igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Vou fazer a conta aqui. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1 dá 144. Tá? Então, mais 144 aqui. E aí, como é que eu resolvo essa equação? Bom, eu expliquei para vocês que quando eu inverto, talvez no vídeo eu não expliquei isso, mas vou explicar agora, então. Eu expliquei em aula eu lembro que eu expliquei isso, eu acho que talvez em vídeo talvez não tenha explicado. Mas quando eu inverto toda a equação, tá? Eu não preciso trocar de sinal, tá? Então eu vou fazer isso. Vou inverter aqui, ó, o x mais 2, aliás, x ao quadrado mais 144, vou inverter com 225, vou inverter toda a equação. Isso não está na explicação ali do livro, né? Vocês podem ver que ali ele fez direto, né? Então aqui a gente vai fazer, a gente vai inverter. Então esse x ao quadrado mais 144 eu vou escrever desse lado da equação e 225 eu vou escrever do outro lado. Então invertendo tudo vai ficar x ao quadrado mais 144 igual a 225. Mas eu quero saber o valor de x ao quadrado. Então eu vou escrever x ao quadrado desse lado igual a 225 do outro lado. E como é que o mais 144, ó, mais 144, como é que ele passa para o outro lado? Usando aqui, ó, modo prático, como é que é? Mais passa menos. Está somando de um lado, passa subtraindo do outro. Se está multiplicando do lado, passa dividindo do outro. Se está dividindo, passa multiplicando. Então, mais 144 vai passar menos 144. Certo? Então, eu vou fazer 225 menos 144. E aí vai dar o valor aqui de x ao quadrado. Depois eu tiro a raiz quadrada e descubro que valor que dá. Então, eu vou fazer a conta aqui. 225 menos 144. Tá? 5 menos 4, 1. Aqui, 22 menos 14, quanto é que vai dar? Corta, dá 12. 12 menos 4 dá 8. 1 menos 1 dá 0. Então, vai dar 81. X ao quadrado é 81. Como é que eu descubro agora... se x ao quadrado é igual a 81, como é que eu descubro o valor de x? Qual o número que é elevado ao quadrado de 81? Como é que a gente responde essa pergunta? Ah, com a raiz quadrada. Então, x igual a raiz quadrada de 81. X igual a... Qual o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 81? 9. Então, x igual a 9. Então, voltando aqui, ó, tá vendo que tá diferente a explicação do que tá aqui, ó? Tá? Então, qual é o valor de x? Então, quando eu tenho um triângulo retângulo, né? Quando eu tenho um cateto que é 12 e a hipotenusa é 15, o outro lado tem que valer quanto para... quanto tem que valer o outro lado para fechar esse triângulo aqui, esse triângulo retângulo aqui? Qual que vai ter que ser o valor do outro lado? Para esse lado ser 12 e esse lado ser 15. Um triângulo retângulo. Quanto tem que ser valer o outro lado?
O outro lado tem que valer 9, certo? Então esse lado do triângulo vale 9, o outro vale 12, a hipotenusa vale 15. Então se vocês pegarem uma régua, né, pegar um transferidor, for lá fazer um triângulo retângulo, fizer 9 de um lado, 12 do outro, e juntar as pontas lá, vocês vão medir com a régua, vai dar 15, certinho, tá? É isso que diz o teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, tentem tirar dúvida na próxima live, né? O pessoal que está no ensino remoto, tá? E quem estiver vindo na aula pode tirar as dúvidas na aula, tá? Então, é isso aí.